medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Amém? Amém. Glória a Deus. Querido Deus e glorioso Pai, no nome santo do Senhor, ó Pai, nós colocamos perante a Tua presença, Senhor. E pedindo que o Senhor, ó Pai, abra nossa mente nesta noite. Nós oramos, meu Deus, para que o Senhor esclareça tudo, Pai querido, que vai ser dito nesta noite. Meu Deus, peço que o Senhor, Pai querido, me use como um instrumento nesta noite, Senhor, porque nós temos certeza, Pai, que o Senhor não tem compromisso com o pregador, Pai, mas o seu compromisso com a Tua palavra. Então fala conosco nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Ele pode se sentar em nome de Jesus Cristo. Irmãos, aqui nós lemos a carta, a penúltima carta que Paulo escreve a Timóteo. E as cartas de Paulo a Timóteo eram o puro ensinamento que Paulo estava dando para o seu filho na fé. E esta palavra na qual nós lemos nessa noite é para ficar para nós que nós temos de meditar na palavra. Paulo diz que toda palavra é inspirada por Deus. Amém? Amém. E nesta noite eu queria, irmãos, falar acerca da desobediência. E eu queria pegar aqui 3 textos para a gente poder falar acerca da desobediência. Esses 3 textos, nós vamos ver o que acontece com uma pessoa quando ela desobedece. Qual que é quando tomamos decisões erradas, o que pode acontecer através da desobediência? Quando a gente desobedecemos a Deus, nós dizemos que toda ação tem uma reação. E o que pode acontecer naquilo que eu faço? A palavra desobediência, irmãos, ela tem o significado de uma rebelião contra Deus. É não confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Isso é o significado da palavra desobediência. E eu queria, dentro da palavra de Deus, falar de 3 personagens. Eu queria falar de Saul, eu queria falar de Davi e eu queria falar de Jonas. Nós já ouvimos todas as pregações, mas o que aconteceu com a vida desses homens? Nós sabemos, mas dentro disso, irmãos, nós temos que tirar proveito para a nossa vida. Então, eu quero convidar você agora, vamos passear na Bíblia aí, no livro de 1 Samuel, lá no capítulo de número 15, livro de 1 Samuel, no capítulo de número 15. E nós vamos ler do verso 3 até o verso de número 9. A desobediência de Saul. Amém? Amém. A Bíblia diz: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até aos de peito, desde o boi até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pés e 10.000 homens de Judá.
E chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs a emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos e retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vos usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel. Portanto, subiram do Egito, e assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul feriu os amalequitas desde Águla até chegar a Sul, que está de frente do Egito. E tomou vivo Agag. Tomou vivo quem? Agag, Rei dos amalequitas. Porém, e todo o povo destruiu o fio da espada. 9. E Saul e o povo perdoaram Amaleque, Agag, e os melhores da ovelha das suas vacas, e da sua segunda sorte, e os cordeiros melhores que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, todas as coisas vil e desprevível destruíram totalmente. Amém? amém. Irmãos, nós vamos ver esse texto que Deus, o povo de Israel, ele não tinha um rei ainda. E o Senhor permite que o povo escolhe o quê? Um rei. E a Bíblia vai dizer que o povo escolhe Saul como rei de Israel. É levantado-se por Samuel. Samuel chama o povo, chama os anciões. E a Bíblia diz que agora Saul está no reinado. Só que o povo de Israel, ele tinha uma batalha muito grande contra o povo amalequita. E a Bíblia vai dizer que Samuel, usado por Deus, diz assim: ó Saul, vai lá e destrói todo o povo amalequita. Não deixa ninguém vivo. A Bíblia ela é tão específica no que ele vai dizer. Deus é tão bom no que ele vai dizer, que ele tem como objetivo dizer todos. A Bíblia diz que ele diz totalmente, tanto as mulheres como os homens, até as crianças de peito. Ou seja, Deus, ele dá uma ordem para o homem que está no poder. Neste momento, o homem do poder é Saul. E ele é Samuel, sendo ele sacerdote, sendo ele profeta, sendo ele juiz. Deus falava com Samuel e Samuel falava com Saul. E nós percebemos que o Senhor fala: olha, Samuel, vai lá e diga para Saul, destrói tudo. Só que Saul colocou dentro do coração dele deixar de canto aquilo que era melhor. Ou seja, ele não ouviu, ele ouviu o que Samuel falou, mas não entrou no coração dele o que Deus tinha ordenado ele fazer. Entenda isso. Quando o homem está na autoridade, quando o homem tem o conhecimento dos adversários, porque Saul conhecia o rei Agag, ele conhecia quem era o povo Amaleque, o povo de Amaleque, os amalequitas. Ele sabendo quem era o povo, ele tendo autoridade, ele podia fazer o que ele queria com o povo. E o que isso pode trazer para nós como ensinamento? Eu tenho conhecimento, eu tenho autoridade, mas eu tenho também de ter sensibilidade quando é Deus que está mandando e quando eu quero agir com a minha própria força. Olha aí. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o povo coloque vai colocar o povo em emboscada. E quando coloca o povo em emboscada, o que ele faz? Olha, não fere nem o rei Agag e nem os melhores ovelhas. O que tem de melhor, você pega, deixa ele de canto, não usa de maldade com eles. Mas a história vai dizer, irmãos, que o Senhor deu a ordem para ele acabar com tudo.
Mas se Deus queria acabar com tudo, é porque o Senhor não estava se agradando do que o povo estava fazendo. E a gente sempre diz que o Senhor, Ele é amor. Sim, Ele é amor, mas Ele é justiça. Aleluia. E agora, o que vai fazer? Saul faz o quê? Olha, eu não vou fazer o que o Senhor está mandando. Eu vou fazer o que está melhor para o meu olho, para o meu reinado, para o meu benefício. Isso, irmão, vai fazer com que Saul venha receber um trágico resposta de Samuel após isso. A história vai dizer que Saul, ele deixa de matar o rei Jacob. Ele deixa de matar todas aquelas ovelhas boas. Só que quando isso acontece, entrou o quê? A desobediência no coração de Saul. Por que entra a desobediência? Porque ele deixou de fazer aquilo que Deus mandou. Isso se chama rebelião contra Deus. Meu Deus, é grave. É rebelião, irmãos. É não confessar que Ele sabe o que é melhor para nós. A rebelião contra Deus é não fazer aquilo que Deus quer. Se Deus mandou, nós precisamos dizer que Ele se responsabiliza. Glória a Deus. Então, Ele sendo rei, Ele tinha total autoridade. Ele tinha total poder. Só que nesse momento, Saul não está usando pela espiritualidade. Ele está usando pela força da sua carne. Pela força do seu braço. O que Jeremias disse? No capítulo de número 17, dizendo assim: maldito o homem que confia na sua força, na força do seu braço. Não é confiar no irmão, é confiar nele mesmo. É chamado de maldito o homem que confia na sua própria força. Porque o homem, irmão, sem Deus, ele não é nada. Ele não tem força suficiente para poder nem se levantar, nem poder andar. Porque todos nós somos dependentes de Deus. E agora ele está usando da força da carne, porque ele está vendo que o rei podia fazer algo por ele. O rei dos Amalequitas. Ele poderia ver que aquelas ovelhas que tinha, então porque matou as crianças, matou as mulheres, e por que não matou o rei? É para benefício dele. Percebe que a desobediência entra contra Deus, manda a gente fazer uma coisa e a gente faz pela metade? Entendeu? Quando o Senhor fala para tudo aquilo que fazia assim, a gente só vai fazer aquilo que é para e é o nosso família. E nós pegamos, não, isso aqui dá um jeitinho. Então começa quando o Senhor manda a gente falar uma coisa, a gente fala só a metade, não fala a coisa por completa. E se a gente não faz as coisas por completa, a gente está sendo desobediência a Deus. Por isso que eu tenho que pensar em uma coisa. Se Deus falar comigo, eu tenho de saber o que Ele quer que eu faça. Aqui está bem específico, ele falou assim, não, vai lá e mata todos. Ele falou assim, não, só metade, só uma parte. Porque assim, se ele matasse o rei, acabava com a cabeça, não era isso? Quando acaba com a cabeça, o resto é fácil. Pegou o cabeça, o resto fica fácil. Aí o que ele faz? Ele deixou o cabeça. Mas o Senhor, irmão, Ele sabe o que? O que vai acontecer. Sabe o que eu entendo com isso? O Senhor sabia o que ia acontecer com Saul. Mas Ele colocou para mostrar como que um homem tendo autoridade, sendo obediente, o que pode acontecer com ele. Porque Samuel foi até lá. Falou para Saul. Saul não fez. O que Samuel fez? Olha, agora Deus ele tem se arrependido de colocar você no reinado. Mas vai acontecer, não vai? Vai. O que aconteceu? Samuel foi lá, matou tudo. Fez diante de Deus, fez. Aí por a desobediência de Saul, o que vai acontecer com Saul? Ele perde o seu reinado.
Então percebe que aquilo que Deus dá, Ele também pode tirar. Sim, glória a Deus. E a gente, às vezes, fala assim, olha, eu tenho um dom, como foi pregado já aqui. Eu tenho um dom. E se eu não usar o dom, o Senhor vai me tirar o dom que eu tenho. A gente não vai, o dom está dentro da gente, a gente só deixa de usar, ele fica estacionado. É a mesma coisa da espada, põe na bainha, ela enferruja. Agora, se eu estou usando, ela vai, todas as vezes ela vai estar brilhando, porque ela está sendo usada. E o que ele deu? Ele deu o reinado para Saul. Saul não soube usar o reinado que ele deu. O Senhor pegou e tirou. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor ele dá as coisas para a gente. Obrigado. Ele quer que nós usamos o que Ele deu. E quando a gente desobedecemos a voz dEle, Meu Deus. sabe por quê? Porque pende, irmão, para o quê? Para a carne. Pende para o coração. É verdade. Escute isso. Muitas das vezes o Senhor manda de repreender o nosso filho. É. E a gente com dó não repreende. Pois é, viu? Aí depois o filho cresce e quer bater. Meu Deus, é grave. A gente, o Senhor pede para a gente falar, repreender qualquer uma outra pessoa. E a gente usa pela vontade da cara. Não vou fazer isso. Porque vai ficar comigo, vai virar a cara para mim. Não. Eu estou sendo obediente a Deus? A desobediência começa no nosso ouvido. Porque o Senhor não vai falar na cara assim, cara a cara que nós estamos aqui. Porque senão nós não conseguimos ver a glória dele. Ele vai falar através da sua palavra, através das orações, através dos sonhos, através das revelações da palavra. Glória a Deus. E o que acontece aqui, igreja? Obrigado, meu Deus. Saul perde o seu reinado. Primeira coisa, que eu desobedeço a Deus, eu perco aquilo que Deus me deu. Meu Deus. Então, eu tenho que colocar dentro do meu coração o que Deus me deu. E Ele quer que eu use. Eu vou usar quando eu quero, eu vou usar quando Ele mandar, ou eu vou usar no tempo necessário. Ele tinha poder. A história vai dizer, lá no capítulo 15, no verso de número 22, assim: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. E ao entender é melhor do que a gordura do carneiro. Olha o que ele diz. Aleluia. Tudo que ele pegou para ele não tem prazer no Senhor. Tudo que ele guardou para ele, assim, ó, era o melhor da ovelha. O Senhor não tem prazer nisso aí, não. O meu prazer é você me obedecer. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. É isso que ele está dizendo. É isso daqui. Meu Deus. Samuel não está pregando para Saul, ele está pregando para o rei. Independente se Saul vai gostar. Saul ele murchou. Glória. Irmão, ele murchou, que ele perdeu as forças de tudo. Meu Deus, bebe água, querido. E agora, o que vai acontecer, igreja? Saul perde o reinado, perde a autoridade, perde a comunhão, perde tudo. Obrigado, meu Deus. É aqui que começa a decadência de um homem de Deus. Que coisa boa, Jesus. Pastor, mas Saul é um homem de Deus, ele foi escolhido lá, irmão. Deus nunca vai colocar alguém num poder que ele não vai capacitar aquela pessoa. Mas se aquela pessoa não quiser, ele vai tirar e vai colocar outra pessoa. É automático, isso leva para a nossa vida. Se a gente está fazendo um bom trabalho na empresa onde a gente trabalhamos, vai chegar um tempo que a gente não vai estar fazendo mais, a pessoa vai demitir, vai colocar um para fazer melhor que nós. Isso é na onde a gente tiver isso para levar para a nossa vida. Nós só não vamos levar para o nosso caixão, porque não tem o que fazer mais dentro do caixão. É verdade. Depois que o caixão fechou, já era. Tá tudo no grulho seco. Tá bom, obrigada. Irmãos, nós sabemos o que aconteceu com Saul. Nós sabemos o que aconteceu com Saul. Tô engasgada. E Saul, irmãos, perdeu o reinado dele por conta da desobediência. Meu Deus. O que aconteceu? Ele teve o quê? O seu reinado, a sua autoridade. E Deus agora vai levantar
uma pessoa para fazer o que tinha de ser feito. Meu Deus. Ele avisou para Samuel, Samuel, vai lá e fala para Saul. Não saiu a palavra da cabeça de Samuel. Porque eu tenho certeza, pastor Jair, se Samuel soubesse que Saul não ia, ele já tinha ido antes. Mas veio para o quê? Para mostrar qual que acontece com o homem quando a palavra de Deus é colocada dentro do coração dele e ele não faz. Meu Deus. Samuel vai lá e mata. E agora ele diz assim, olha, Deus tem se arrependido de colocar você no reinado. E agora o Senhor vai fazer o quê? Vai levantar Davi. Aqui acaba, no livro de 2 Samuel, vai acabar o fim de Saul. Um trágico não é um acidente. Foi ele mesmo que causou. Que acontece, o final de Saul vai acontecer o quê? Ele mesmo vai se matar. Ele vai pegar a espada do seu próprio servo e ele falou, você não tem coragem? Você não tem coragem, mas eu não estou perdido. Não, olha para onde vai levar essa audiência. Perdeu a comunhão, perdeu a autoridade e perdeu a vida. Vai falar, pastor. Ajuda nós, assim, pela visão também que eu entendo, é que Saul, primeiro ele foi escolhido, tá? Depois ele foi usado, ele fez algumas coisas boas para Deus, né? Sobre o templo e tal, e isso cresceu nele, na minha opinião, a soberba. Nele, uma questão de autoridade, e a soberba também entrou dentro disso. A ponto de que ele se considerou que as suas próprias decisões eram decisões boas, mesmo sendo orientado por Deus. E na hora que ele recebe essa instrução de Deus, eu posso alterar, fazer algum jeitinho, ok? Não, porque Deus me usou, Deus me usa, Deus me escolheu. Então eu posso fazer alguma coisa do meu jeito, entendeu? Então eu entendo também que foi isso daí, né? Por isso que ele tomou essa decisão. Ele, sabe, se achou que estava fazendo até melhor que Deus. É verdade. E não respondeu, assim, não correspondeu exatamente aquilo que Deus tinha mandado de fazer. Então ele preferiu tomar uma decisão. Olha, Deus falou isso, mas dá para se ajeitar, né? Dá para fazer as coisas. E é um problema muito sério você ter um relacionamento com Deus e achar que muitas vezes o que você está fazendo é melhor do que Deus falou para você fazer. Verdade. Amém. Amém. Então, o final trágico dele foi isso. A soberba, tudo aquilo que entrou, e ele falou assim, eu não tenho mais o que fazer. O que eu vou fazer? O fim dele foi uma própria espada do teu servo, ó, acabou a vida de Saul. Amém? Então, esse primeiro texto que eu queria compartilhar com os irmãos, que pode, pela desobediência de Saul, ele perde seu reinado. Agora, o segundo texto, irmão, aí em Samuel também, já vamos pegar continuidade já, Deus é bom. E aí no livro de Samuel, do segundo Samuel, capítulo de número 15, irmãos, e o verso de número 19. Louvado seja Deus. É o 2 Samuel, perdão, é 2 Samuel, capítulo 12. Verso de número 15 até o verso de número 19. A segunda desobediência. Verso 15 assim. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança, e a mulher de Urias dera à luz a Davi.
E a criança adoeceu gravemente, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou. Davi entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa levantaram e foram a ele para levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que no 7º dia morreu a criança. E temiam os seus servos de Davi, disse-lhe que a criança era morta, porque dizia: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Amém? Irmãos, agora aqui, o que vai levar à desobediência de Davi? Mas qual que foi a desobediência de Davi nesse texto? Nós vamos ver que o mandamento de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, e no verso de número 17, vai dizer que não deve cobiçar a mulher do Próximo. A desobediência de Davi vai gerar a morte do seu próprio filho. Amém? Amém. Por que isso, igreja? Glória a Deus. O texto diz que no tempo, quando os reis tinham aquelas guerras, nós conhecemos esse texto. Vai dizer que no capítulo 11 do livro de 1 Samuel, que naquele tempo os reis iam para a guerra. Porém, Davi ele não ia para a guerra, porque ele tinha o seu exército, ele tinha os seus soldados. A Bíblia diz que numa daquele ocorrido, vai o povo, vai os soldados de Davi até a guerra. E a Bíblia diz que o comandante daqueles exércitos, que era Joabe, ele está na frente deste exército, e também tinha Urias, que ele era o esposo de Betseba. A Bíblia diz que numa dessas idas para a guerra, Davi está no palácio dele, e Betseba, a mulher de Urias, está se banhando. A Bíblia diz que Davi ele poderia ter a mulher que ele quisesse. Tudo que ele quisesse, ele tinha um reinado, ele já é rei. Levando da história de Saul, ele dá continuidade, tira o reinado de Saul, entra Davi como é escolhido, lá no capítulo 16, por 17, que é escolhido Davi entre os seus irmãos. Ele é ungido por Samuel. Quando ele toma agora, ele já está na sua idade, ele já está no seu poder, e ele está na frente da batalha, ele está na autoridade, novamente um homem na autoridade. Só que agora, o que Saul não fez, não vai falar do que Saul sentiu coisa no coração dele, paixões. Agora Davi, sendo rei, tendo autoridade, ele vai lá no palácio uma tarde maravilhosa. E a Bíblia diz que Betseba está lá se banhando. E de repente ela é avista. Quem é aquela mulher? Irmãos, olha no livro de Atos, capítulo 23, 22, se não fala a memória, vai dizer que o Senhor escolheu Davi segundo o seu coração. A Bíblia diz que Davi, agora, ele deixa a essência de um homem autoritário, de um rei, para deixar o coração dele falar mais alto. É grave, Deus. Eu entendo que Davi, nesta hora, ele esqueceu os mandamentos de Deus. Olha aí. Porque se ele é rei, ele tinha conhecimento de tudo. Da escritura, porque ele dava ordem. Ele sabia o que Deus falava com ele. Só que agora ele deixa o quê? Eu deixo um pouco de lado a minha espiritualidade, eu deixo um pouco de lado a minha autoridade, eu vou deixar o coração falar mais alto. Olha aí. Irmãos, nós já vemos que o adversário de nossas vidas, ele não vai vir feio. Não. Ele não vai vir fazendo barulho.
Não. Ele vai vir com um sapatinho de veludo bonitinho e fica ao derredor o tempo todo. E nesta Davi faz o quê? Deixa o coração dele falar mais alto. E a bonita está lá tomando banho. E o bonito está lá em cima observando. Posso falar? Assim, segundo informações que eu tive, o palácio de Davi, ele era muito alto. Então, da onde Davi estava, ele conseguia enxergar toda a vizinhança. Tá? E aí, por esse motivo mesmo, ela estava tomando banho, ela nem imaginava que alguém de cima ia vê-la tomar banho, né? E então ele nesse passeio aí de Vera, ele teve a concupiscência dos olhos, né? Ele olhou de baixo para cima e conseguiu vê-la boa, tomando banho, né? E aí houve aí a questão do coração dele, né? Isso mesmo, ele tá observando, ele está no palácio dele, ela está lá na casa dela e ele observa ela tomando banho. Quando ele observa aquilo, ele deixa de viver aquilo que Deus tinha colocado para a vida dele. De poder desobedecer o que Deus tinha dado para ele. Que Moisés escreveu dizendo que não cobiçarás a mulher do próximo. Então ele entra a desobediência dentro do coração dele agora. E o que vai fazer o quê? Ele deixa a palavra fugir do coração dele. Ele deixa aquilo que Deus tem colocado no coração dele para ele fazer a vontade da sua carne. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando ele faz isso, irmãos, nós sabemos que a história, vamos andar, falando que a história, ela vai dizer que agora ele pega e manda trazer Betseba. Entra para dentro, ele vai lá e se deita com Betseba. E a partir daí, irmão, o pecado ele entra tão forte dentro da vida de Davi que vai começar a virar um reboliço dentro da casa dele. E principalmente no reinado dele. Quando o reinado de Davi começa a acontecer isso, irmãos, ele vai querer o quê? Ele vai querer encobertar. Ele vai querer fazer alguma coisa para esconder. Nós sabemos que a história diz que Davi, o que ele vai fazer agora? Ele rapidamente, porque passa-se tempo, já diz que Betseba está grávida. É muitas coisas rápidas. Lembra quando o pecado, pela desobediência, ele entra, ele já faz uma bagunça, ele arrebenta tudo de uma vez? E quando a gente coloca isso, igreja, a gente sabemos o quê? Que a gente não vamos conseguir voltar atrás do erro que a gente cometemos. Pastor, tem uma outra situação grave também. Que ela sendo casada, entendeu? Ela não podia rejeitar a convocação do rei. Isso. Okay? E provavelmente ela foi contra esse ato, né, que eles tiveram. Ela foi contra esse desejo por ser uma mulher casada, entendeu? Então, como era o rei podia tudo. E a mulher teve que se entregar a ele. Então, mais uma vez, ele usou da autoridade que foi dada por Deus para ele, entendeu? Para poder utilizar, fazer o que ele fez com ela. E fora que quando o rei manda, tem de obedecer independente do que vai fazer. Então, eu não coloco a desobediência dela. Eu incluo toda a desobediência nele, porque ele que é o rei. Ele que tem autoridade. Por isso, o que aconteceu? Agora ele quer encobertar o pecado dele. E vai fazer o que? Olha, Joabe, coloque Urias na frente da batalha. Porque automaticamente aquele que é para frente da batalha ia ser morto. Por que ele queria fazer isso? Para poder encobertar. A Bíblia diz que agora Urias chega para casa. Olha isso, irmão. A Bíblia diz que ele chega na casa dele e Davi vai fazer o quê? Chama Urias, vamos tomar um vinho. Urias, vai lá, se deita com a sua mulher.
Porque ele queria dizer assim, ó, se ele deitou com ela, o filho é dele. Só que Deus, irmãos, ele não deixa nada por oculto, escondido. Glória! Quando ele faz isso, irmãos, Urias não quer fazer isso. Urias, olha a inocência. Não, mas eu não posso deixar aqui o senhor aqui, ó, sozinho. Eu sou o guarda. Eu não posso deixar Davi, não me vinho para dentro dele. Não me vinho. E ele pegou e se embriagou, irmãos. Mas não adiantou. Venha para a batalha. Agora vamos para a batalha novamente. Olha, Joabe, põe a Urias na frente da batalha. A história diz que agora eles vão para a batalha e morre Urias. Traz a mensagem até Davi, diz que Urias morreu. Então agora, para Davi está tudo tranquilo. Tudo tranquilo agora. Ele escondeu o pecado. Ele achava. O filho dele, ninguém vai descobrir o que aconteceu. Só que a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, ele usa quem ele quer na hora que ele quer. E existia um homem que era tão amigo de Davi, aquele amigo íntimo, aquele que fala a verdade na cara, independente se a pessoa vai gostar ou não vai gostar. Glória a Deus! Entenda isso, igreja. Quando a gente vê um erro, se a gente é amigo de uma pessoa, a gente tem que falar para ele. Se ele quiser chorar, bater, o problema é dele, mas tem que falar. Aleluia! Aí, quem que Deus vai levantar agora? Natan. Glória a Deus! Para poder ir até Davi. Porque, irmão, o pecado, a desobediência, ela tem que chegar para ser esclarecida de tudo. Aleluia! O que a história vai dizer, irmãos? Que o Senhor envia Natan até Davi. Que papo bom é esse, pastor Paulo, que esses homens vão conversar? Glória a Deus! É um papo de homem para homem. Recebe que ele Mas grava. só que Davi, que Natan, ele sabendo que Davi era rei, ele sabendo que Davi tinha autoridade, ele vai trabalhar de uma forma diferente. Porque ele sabia, se for um profeta, irmão, ele sabe falar quando Deus quer falar. Glória a Deus! Ajuda, Jesus! Ele não precisa dizer assim, Deus está dizendo que você vai morrer. Deus não é um profeta de verdade que está usando do Senhor, está sendo usado por Deus, ele tem as suas maneiras de falar. Uma mansidão. Aleluia! Eu queria ler isso, que é muito dizer, verso de número 7. Não, capítulo 12. Verso de número 12. É muito interessante essa parábola. Verso 12, capítulo 12, verso 12. E o Senhor enviou Natan a Davi. E entrando ele, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. E o rico tinha muitíssima ovelha, é Davi. E mais o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira para criar, e ela havia crescido com ele e seus filhos. Está falando de Betseba. Igual do seu bocado comia, e do seu copo bebia, olha, e dormia no seu regaço, e tinha como filha. Olha como que ele está falando da própria mulher de Urias. Que rara, irmão, deixa Deus trabalhar. E vindo um viajante, Meu Deus! um homem rico, olha Davi, dono do palácio, deixou este tomar sua ovelha e das suas vacas para guisar para quando... por que ele está falando isso? Porque Davi tinha as mulheres que ele queria. É por isso que nasceu Salomão e teve uma mulher que pegou do pai. Foi herança. Bem isso. 300 mulheres, 700 concubinas, é muita gente, irmão. Aí o que vai acontecer? É difícil já cuidar de uma, imagina de... Meu Deus, glória a Deus, né? Aleluia, Jesus, glória! Mas, Jesus, chega aqui, Jesus, chega aqui. Aí, igreja, olha o que vai acontecer. Hoje não dá pra mudar de cadeira não, pastor. Olha o que vai acontecer, igreja. Olha o que vai acontecer. E Natan é tão bom que vê assim, que viera com tomou da cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera com ele. Então o furor de Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem e disse: Natan, vive o Senhor que digno é de morte. O homem que fez isso. Olha aí. E pela cordeira tornará a dar quadriplicado. Meu Deus. Porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Olha, o homem sem a essência de Deus, ele está no furor dele, levou, ele nem prestou atenção no que aconteceu. Quando Deus, irmão, quando Deus começa a deixar a gente fazer o que a
a gente toma tanta decisão errada, a gente não ouve mais a palavra, não ouve mais a voz de Deus. Davi agora ele está bem longe. E o furor levanta mais ainda. Porque assim, digno é de morte. Esse homem. Aí ele falou assim, meu Deus, sabe quando eu estou pregando com espelho? Eu estou pregando, eu sou digno de morte. Ele não está percebendo isso. Ele não está percebendo isso. Meu Deus, ajuda. Sabe quando Deus está falando com nós, a gente fala assim, é pra ele aqui, ó. Meu Deus. É pra quem não veio no culto. Mas só tem eu no culto, sozinho, pregando pra mim. Quem é que vai receber? É eu, Jesus. Obrigada, Deus. Glória a Deus. Igreja do Senhor, é muito, isso é muito. Olha aí. Que coisa boa. Glória a Deus. Obrigada, sério. Jesus. Chama o SAMU. É sério, igreja, porque o homem, eu falo o homem porque está dizendo que é Davi, mas as mulheres não escapam não. Tá bom, glória a Deus. Aleluia. Por que eu falo isso, irmãos? Porque a desobediência, ele entra, volta a falar. Pelo ouvido, desce ao coração. O resto arrebenta tudo. Só que a maior palavra do profeta foi na hora que ele contou, bem manso, que nem o pastor Neivaldo conhece, tranquilo. Bem tranquilo. Aí ele vai dizer assim, ó, então disse Natan a Davi, tu és este homem. Eita, receba. Já pensou? É bem dada, de mão aberta para não deixar nenhuma marca. Assim diz o Senhor. Aleluia. Eu acho que ele tirou o anel da mão dele como profeta e falou assim, não, vai deixar cicatriz. Eu vou tirar o anel para não deixar marca nenhuma. Uma lapada no meio do Verdade assim, ó. E disse Natan, tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi. Rei sobre Israel. Eu te livrei da mão de Saul. Porque depois que Davi virou rei, Saul queria matar ele. Eu não fiz, agora também não quero que o outro faz, eu quero matar. É assim. Deus me dá uma ordem, eu não faço, quando Deus levanta outra pessoa. Eu não posso fazer mais do que Deus está levantando. Não, se eu não quero fazer, Deus vai levantar outra coisa, a outra pessoa para fazer na minha frente. Glória a Deus. Muitas das vezes a pessoa que quer vai, quem não quer dá um jeito. Então, aí o que ele fez? E o Senhor ainda diz a ele, eu te dei casa, e o teu Senhor e as suas mulheres, o teu... Aí ficou o caldo engrossou para o lado de Davi. E o Senhor te deu, e Senhor, em teu seio também te dei casa de Israel e de Judá. E isto é pouco, mas te acrescentaria tais coisas. Por que, pois, desprezais a palavra do Senhor e fazendo mal diante dos seus olhos a Urias, o Heteu? Feriste a espada e a sua mulher tomaste por tua mulher, e ele mataste com a espada os filhos de Amon. Olha assim, ele já faz o que é o serviço completo. Ele já engravidou a mulher, pegou a mulher dele para ele, e pronto, acabou. Só que a Bíblia vai dizer, lá no onde lemos, o que acontece? Que o filho de Davi, ele nasce. E automaticamente, quando ele nasce, a Bíblia diz que lá onde nós vemos que se buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, então, e passou a noite prostrado sobre a terra. O que Davi faz agora? A criança adoece, Davi vai fazer o que agora? Vai chorar pela criança, vai jejuar, vai prostrar, mas o salário do pecado é a morte. Aquela criança não poderia ter continuado sendo mais velha do que Salomão, mas o que aconteceu? Por conta da desobediência dele, vem a óbito do seu filho. Olha o que acontece quando eu desobedeço a Deus. Pode acontecer uma coisa tão trágica, não com a minha vida, mas aquele que é lá da minha casa. Mano, você já viu alguma coisa que acontece assim, ó? Que a pessoa está totalmente totalmente descontrolada. Tribulada, a palavra certa. E Deus está falando, Deus está tocando nela e ela não está sentindo nada. Aí Deus permite que aconteça lá na casa dela, naquele mais que ele ama. Para poder, não é para poder fingir aquela criança, é para poder dar um chacoalhão naquele que está lá. Olha aí, muitas das coisas é feita para o adulto, não pega no adulto e pega no frágil, que é um pequenininho.
Mas Deus permite isso aí. Deus permite para a pessoa poder acordar. Glória a Deus. E o que aconteceu? Naquilo que Davi não tinha filho. Ele não tinha filho. E o que? Betseba fica grávida dessa criança, que a Bíblia não diz qual é o nome dela. Mas ela fica grávida, essa criança nasce. Quando nasce, ela fica pouco tempo, já adoece. E a doença dela vai chegar o quê? Vai chegar a óbito. Mas Davi não tinha mais o que fazer. Olha que interessante isso, igreja. Eu preciso pegar isso para mim. Aleluia. Eu não posso correr atrás das coisas que já está acontecido. Agora que a criança está... Agora que ele desobedeceu a Deus, cobiçou a mulher do próximo, e agora que ele vai querer jejuar para poder voltar atrás daquele erro que ele cometeu, agora ele vai ter que querer orar pela filha da criança depois do erro que ele cometeu. Então o erro foi dele, então quem tem que pagar a consequência é ele. E qual maior foi o erro agora de Davi? Ele se entristeceu, ele se tentou, ele não comia, ele não bebia, porque ele pagou pelo seu próprio erro. A desobediência, nós vamos ter uma consequência muito trágica, muito grande. E quer mais? Não existe uma doença maior do que a tristeza de alma. A tristeza de espírito é pior do que a doença física. A depressão é uma doença física ou uma doença da carne? Física ou da carne? Não, mesma coisa. Desculpa, é uma doença física ou uma doença espiritual? Espiritual. E ela não dói mais do que uma pancada na carne? Dói. Sabe uma dor que não acaba? Eu não tive isso, mas tem experiência com quem já teve. E é difícil, pessoas que a pessoa não quer falar, ela não quer. Então, irmão, Davi agora ele se prostra no chão por conta daquela criança. Olha o que leva à desobediência. Não tinha então eu tenho, igreja, de fazer o que? Eu tenho de parar para pensar. Aleluia. Qual vai ser a consequência de se eu desobedecer primeiramente a Deus? Qual é a consequência disso? Meu Deus. Eu não sei, então não vou desobedecer. Aleluia. É melhor obedecer do que sacrificar. Ele está deixando claro isso daqui. Mas o Senhor é misericordioso. Glória a Deus. Perdeu o filho. Depois vai vir o quê? Novamente vai se deitar com Betseba e agora vem Salomão. Aleluia. Segundo a Bíblia, o homem mais sábio. Glória a Deus. Obrigada a Deus. Esta foi a desobediência de Davi. E o Senhor, ele tem misericórdia dele, porque ele, na hora que ele se arrependeu, irmão, o Senhor falou assim, irmão, se você ver, se a gente for olhar bem mais profundo nesse texto, é que o tempo é pouco. Mas assim, ó, sabe o que Deus falou para Davi? Através da vida de Natan? Pegar as tuas mulheres, você fez tudo escondido, mas as tuas mulheres, vou dar num tempo, no sol, para os outros ver. Mano, falou isso. Que assim, ó, eu vou deixar escancarado. Irmão com irmão. Vai virar Davi, ele virou tinha um tudo sarará. pra família dele ser uma ótima família, mas deu tudo errado. Não adianta ser um exemplo de homem e mulher de Deus e a minha casa ser uma bagunça. Meu Deus! Não adianta eu ter toda aquela coisa maravilhosa e eu não dar exemplo para os meus. Olha aí. Eu preciso ensinar, eu preciso aprender para mim poder ensinar. Mas eu preciso obedecer para mim não fazer as coisas erradas. Aleluia. Então, Davi, ele tinha tudo, irmão, porque a família, a Bíblia, a família ela é projeto de Deus. Glória a Deus. Mas se eu não saber cuidar daquilo que Deus me deu, ele vai tirar e eu vou pagar eu vou ter uma consequência muito. O Senhor vai pesar a mão, e não ele só tira a mão e deixa nós andar sozinhos, bate com a cara na parede. Meu Deus, é verdade. Não é que Deus vai pesar a mão de você. Ele não vai pesar, ele só vai tirar a mão da proteção que a gente tem dele para ver o que nós vira. Meu Deus. Glória a Deus. Ele tira a mão, irmão, nós ficamos que é um sepulcro caiado. Só declínio. Quando ele deixa nós, ele tá assim, ó. Ele pega a vara, toma. Eu sou seu pastor, não vai? Ó. Tá dando a direção, Tô te guiando. Se eu tiro a vara, nós vai dispersa pro lugar. Aí você fala assim, não, mas eu não quero que Deus use o cajado. O cajado não é para bater em ninguém. O cajado é para pegar nós. Se nós cair, as ovelhas caíam lá e viam o cajado, ele era assim, ó. O cajado, ele era a ovelhinha. Vem aqui, bebê. Ia lá, tirava ela, colocava de Viu, novo. Sofia? Mas se perdeu no meio do caminho. Viu? Fica aqui, O cajado tem a curva, eu vou pra poder buscar essa puxar. lá.
Irmão, Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que nós andamos debaixo da sua obediência. Glória a Deus, aleluia. Porque pode ser andar na desobediência, para o ímpio é fácil. Sim ou não? Sim. Agora, para o cristão, ele não pode andar na desobediência. Meu porque Deus. ele já conhece. Quando ele conhece, irmão, Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Mas se tem alguma coisa que eu estou errando aí, então eu não estou liberto, não. Meu Deus, Eu não tô grave. liberto, não. Eu tenho que libertar. qual que é a nossa libertação? De manhã, à tarde, à noite, toda hora tem que me libertar. Aleluia. Amém? Amém. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que acontece tudo isso na vida de Davi por conta, mas ele escreve lá, Salmos 51, já na tua velhice, capítulo 10, capítulo 51, verso 10 e 11, dizendo assim, ó, Senhor, aí já os Salmos, o pastor Enivaldo, bem tranquilo, né? Senhor, não retire de mim o teu espírito. Sabe o que ele estava dizendo ali, irmãos? Sem o Senhor eu não consigo. Aleluia. Não vai dar. Eu desobedeci, mas não retira não, Senhor. Então o Espírito do Senhor, ele já, lá no Antigo Testamento, já andava no povo. Aí o povo fala assim, não vamos falar disso não. Mas o outro fala que o Espírito do Senhor só anda no Novo Testamento. Então rasga essa parte aqui e pronto, acabou. Amém? Amém. Esse é o segundo texto e agora eu queria também convidar os irmãos para... Vamos falar do último, para a gente finalizar. Jonas. Tem muita coisa no livro de Jonas, mas nós vamos falar só da desobediência de Jonas. Só? Em nome de Jesus Cristo. Amém? Livro de Jonas, no seu capítulo de número 2, capítulo 2, vamos ler do verso 1 até o verso de número 3. Louvado seja Deus. Pensei que tinha arrancado a página da minha Bíblia, mas não arrancou não, está aqui. Aqui. Ele está se escondendo. Aqui. Depois de Obadias, Jonas. Amém? Amém. Vamos lá. Aqui, no capítulo de número 2 de Jonas, pela desobediência de Jonas, foi levado ao mais profundo do abismo, ou inferno. No capítulo 2, verso 1 a 3, assim, orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das estranhas do peixe, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do... Na minha Bíblia está inferno. Aqui também. E gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Irmãos, nós sabemos da história de Jonas. Nós conhecemos de época muito, quando Jonas, que ele era filho de Amitai, a Bíblia diz que o Senhor, pela primeira vez, fala, Jonas, levanta-te e vai à cidade de Nínive. E prega contra a cidade de Nínive o arrependimento. Jonas, pelo primeiro momento, ele toma uma decisão muito trágica. Ele desobedece à voz de Deus. Dizendo que ele pega, vai e desce até Jope, e ali tinha um navio que ia para Tarsis. Ele vai lá e compra sua própria passagem. A palavra fala assim que esse navio era um navio mercante, não era um navio de passageiro. Ele inclusive, quando aconteceu tudo isso, aqueles mercadores teve que jogar tudo a vez de salvar. Olha aí o que a desobediência faz. Ele interferiu
em tudo na vida daquele pessoal que não era um navio de passageiros. Meu Deus, é grave, Jesus. E mais ainda, eu sempre digo isso quando está chegando próximo do final do ano, não saindo da mensagem, mas tem aquela pessoa que sempre dá problema na minha casa quando vai no final do ano. É, verdade. Aí eu continuo chamando ela para minha casa, estou fazendo a coisa certa? Tá, o final do ano tá chegando. Não, sempre tem alguém que dá problema em casa. Eu vou chamar ele de novo? Jonas era um problema na vida desse povo. Então eu tenho que saber quem é o Jonas que anda na minha casa. Meu vai nas Deus. festas da minha casa. Não, vamos parar com isso. Não, a dona vai pra cá. A Bíblia diz que o quê? Que Jonas o quê? Ele toma a sua própria decisão. Ele desobedece o quê? Primeira desobediência de Jonas. Foi lá, desceu para Jope, pegou uma passagem, pegou com a sua própria mão. Meu Deus, Jesus amado. Deus deu uma ordem, eu não quero. Jesus, me ajuda. Eu não quero ouvir a voz de Deus, tá? Eu quero fazer o que eu acho melhor. Lá é melhor. O que ele faz? Compra uma passagem e vai para trás. Nós sabemos o que vai acontecer nessa história. Que vai levantar naquele grande temporal. Foi como o pastor Jardim já começou a falar. Aquele navio que tinha ali, tinha muitas pessoas, trabalhadores, mercadores, tinha muitas pessoas, só que Jonas estava ali dentro. E o Senhor irou-se contra ele. Foi o Senhor que se irou contra ele. Mas irou porque ele procurou a ira de Deus. Foi ele que procurou porque ele desobedeceu. Bom, a desobediência de um homem de Deus, ele era profeta. Pode afetar outras pessoas. Como que eu posso fazer, Senhor? Eu sou aquele que o Senhor me chamou. Do meio da malhada, dos curral da ovelha. Ele me chamou. Glória a Deus. Mas se ele me chamou, eu tenho que fazer justo o que ele chamou para mim. Eu não posso tomar a minha decisão e fazer o que eu quero. Quando eu faço o que eu quero, volta a dizer, eu tomo as minhas decisões e desobedeço a voz de Deus. Não vai saber o que aconteceu no meio dessa navegação. Diz que ali eles vão olhar e dizer assim, quem é você? Jonas vai se apresentar, eu sou hebreu, sirvo Deus vivo. Aqueles homens se espantam. Não, mas percebe uma coisa? Que Deus, ele trabalha mesmo na vida daquele que está no meio da bagunça. Ele está trabalhando na vida daqueles homens também. Eu creio. Eles temeram ao Deus de Jonas. Mas ele falou assim, tem uma hora que ele falou assim, dormente, o que você faz aí? Você não está preocupado? Meu Deus! É que eles não estão falando aí, porque eles ainda não sabem no primeiro momento. Então, se você é o causador do problema e está aí tranquilo, nós aqui desse jeito. Mas Jonas sabia. Olha. Mas sabe como o homem reconhece, como Davi reconheceu? Saul, ele reconheceu o erro dele e se matou. Davi reconhece o erro dele e volta a Jesus se arrependendo. Agora Jonas, o que ele faz? Eu sou o causador de tudo isso. Até na hora, Já assumiu. É a única vez que na Bíblia fala que fizeram um jogo de sorte ali. Eu não vejo outra parte na Bíblia que fala isso. É a única vez que ele faz ali um jogo de sorte ali. Quem que era o culpado? Cai bem na hora. Porque Deus é justo. E o que vai acontecer com ele? Eu vou tocar lá dentro, então vamos resolver esse problema. Tá bom. Vamos resolver esse problema aqui. Ele vai resolver esse problema dizendo assim, olha, o que eu vou resolver? Me joga. E aqueles homens até se assustam. Porque eles vão fazer o quê? Eles vão clamar a Deus. Eles, a partir dali, entram em oração a eles também. Mas o que eles fazem? Tá bom, Jonas, acabou o problema? Acabou o problema. Diz que na hora que jogam Jonas no mar, o problema acabou para aqueles homens que estavam na navegação. Agora o problema passa a ser dele. Se vira com o Agora Deus vai resolver com ele. Glória a Deus. Você é desobediente, então eu vou resolver com você. Aleluia. Receba. Irmão, é melhor estar na mão do homem do que estar na mão de Deus. Ai, meu Deus. Porque quando está na mão do homem é fácil, o homem dá um tapa, vale. Então você tá ali, está tranquilo, mas na mão de Deus as coisas estão acontecendo. Por que está acontecendo isso, Jesus? Por que está acontecendo isso comigo, Jesus? Por onde eu errei, na onde eu desobedeci, na onde que eu comecei, então eu te falo, sabe quando uma pessoa da nossa família fica doente? Meu Deus. Aí a primeira coisa que eu faço,
Peraí. Eu errei na onde? Senhor, aonde foi que eu pequei? Peraí, Senhor. Aí começa a fazer trazer o diário, meu querido diário. Qual dia foi que eu deixei? É verdade. Sabe a pessoa diz assim, onde eu estou errando? O que está acontecendo isso na minha casa? Na onde eu já podia olhar e falar assim, Senhor. Tem motivo, Senhor, para matar, acabar com os meus gados? Senhor, tem motivo de acabar com toda a riqueza? Senhor, tem motivo de levar todos os meus filhos num dia só? Senhor, tem motivo para o Senhor a permitir que isso aconteça na minha vida, tendo essa chaga de me encostar com telha? Jó podia parar e pensar assim, e falou assim, não, bem eu sei, Senhor, que nem os teus pensamentos podem ser impedidos. Meu Deus! Por que ele diz assim? Ele podia questionar isso. Nós fazemos isso, igreja. Aí eu faço sozinho, não. Eu prego para mim sozinho. Assim, sozinho, Senhor. Essa dor está aqui. Mas espera aí, onde que eu errei? Porque nós achamos, nós somos super. Nós não pode ter dor. Nós não pode ter avante. Não, porque eu estou servindo a Deus. Não, tira isso da cabeça. Nós somos sujeitos. Uma das observações que eu tiro de Jó, diante do seu pensamento de vida estável, ele, quando Deus deu a ordem para ele verificou que era injusto a ordem que Deus estava dando para ele. Jonas. Perdão. Que Jonas estava dando para ele. Ele achou injusto o que Deus estava querendo fazer. Ele conhecia o povo de Nínive, sabia da fama do povo de Nínive, e ele, como profeta, Deus estava pedindo, vai você. E isso perturbou ele de uma tal maneira que ele achou que o mais fácil era fazer essa desobediência. Porque a própria palavra diz, ele conhecia Jesus e disse, Jesus, eu sei que o Senhor é misericordioso, então ele reconhecia a misericórdia de Deus, só que ele achou justo o pedido que Deus estava fazendo para ele. E diante disso, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, eu não obedeço a Deus, porque Deus quer assim, mas eu vou fazer o que eu acho melhor. Só que nós vamos ver quando vai terminar o livro o que vai acontecer. Todo mundo é salvo pela pregação de Jonas. Mas essa desobediência, que eu quero deixar para nós aqui, que essa desobediência dele vai levar a ele pagar uma consequência muito grave. Ele vai ser jogado na onde? Dentro do mar. O que a Bíblia vai dizer? Que ele quando ele está, o Senhor permite que aquele grande peixe pega Jonas e ele vai levar lá para o mais profundo. Verso 1 diz assim, e orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das estranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz. O que significa isso para nós? Nós temos que saber que quando a gente desobedecer, tomamos uma atitude errada, há uma consequência muito trágica, muito grande para a nossa vida. Olha para onde Jonas foi, irmãos. A Bíblia está dizendo que ele foi até lá. Como que ele estava vivendo lá? Aquela escuridão, angustiado, porque ele tomou uma decisão errada. Por mais que ele sabia que Deus era um Deus misericordioso, por mais que eu sei que o Senhor vai dar livramento, por mais que eu sei que o Senhor vai dar livramento, mas eu tenho de obedecer. Aleluia. Por mais que Moisés sabia que aquele povo ia murmurar,
mas ele levou o povo para lá. Por mais que ele sabia que ele ia pagar um alto preço pelo povo que era tão rebelde, ele teve de ir. E por mais que nós sabemos, igreja, olha que coisa interessante. A pessoa fala, ó, eu estou retornando para Jesus hoje. Eu estou voltando para Jesus 10, 15, 100 vezes. Vou falar, mas eu sei que ela vai, eu sei que ele vai abandonar Jesus novamente. Ele está se reconciliando novamente, mas eu tenho de fazer aquilo todas as vezes que eu quiser se reconciliar. Nós temos de fazer porque é mandamento do Senhor. E o que Jonas vai fazer aqui? Ele, mano, olha onde ele está. A pessoa fala assim, o inferno não existe. Acho que existe. E na onde alguém fala assim, Deus, tem pessoas que já teve algumas revelações que Deus levou lá e viu aquelas coisas. Paulo foi levado lá em cima. Lá, agora desse aqui, Jonas. Agora, olha a diferença. Foi a mesma coisa que o Lázaro e o rico. O rico estava lá no Hades. Então, porque assim, é difícil, irmão. É difícil, assim, imagina se um pregador tem que pregar sobre o inferno. Aí a pessoa vai dizer assim, nossa, ele já pregou muito, hein? Bateu nas costas dele assim, pregou muito, falou sobre o inferno. Ninguém prega sobre o inferno. Não vou vai embora. Então, igreja, porque ninguém quer saber, quer pegar uma coisa para autoajuda, carro, casa. Agora, não, mas só que aqui a vida de Jonas não está fácil. Neste momento que ele está aqui não está fácil, é só ele, aquela igreja lá para ele, né, que está sendo ali, o ventre desse peixe, que ele está ali dentro, só ele, Deus e o peixe. Mas Deus não está ali presencialmente, mas Deus está ouvindo a oração dele, porque ele disse que ele orou nas estranhas do peixe, e o Senhor ouviu a oração dele. Aleluia. Então percebe, irmão, que mesmo quando a gente desobedece a Deus, e ainda ele tem um propósito que nós concluímos a obra que ele tem, nós não vai morrer. Porque, irmão, assim, se me jogar aqui, acaba esse problema. Acho que se eu morro, acabou o problema. Não morre, irmão. Coisa ruim não morre não, porque as coisas do Senhor, ela tem que ser concretizada. Meu Deus. É verdade. Por que, mas pastor, por que coisa ruim? Porque o Senhor diz, eu escolho as coisas loucas do mundo para confundir o sábio. Ele pega o traficante, ele pega o ladrão, ele pega a prostituta, ele pega todos esses daí para poder fazer um pregador da palavra dele. Eu sou um ruim bom. Aí Jonas, o que ele vai fazer agora? Ele vai orar. Ele vai orar porque é o único meio, irmão. Olha isso, olha para nós. Olha o ensinamento para a nossa vida. O único meio de a gente voltar a Deus, pedir perdão a Deus e obedecer aquilo que nós desobedecemos é através da oração. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. E o Jonas vai orar e o Senhor vai ouvir a oração dele. Podia, irmão, Deus falar assim, não vou escutar a sua oração, mas tinha de se cumprir a palavra daquele povo de Nínive, todos eles se converterem. Aleluia. Tinha de se cumprir a palavra. Então, mesmo que se não, eu não estou ensinando, mas devemos desobedecer. Mas mesmo que a gente desobedecer, se nós reconhecer ainda tempo, em vida, morto, não vai dar nada. Se a gente reconhecer que nós erramos, que nós pecamos, que nós desobedecemos, eu vou voltar atrás e lembrar, meu querido diário, eu errei nesse dia, vou tentar contornar isso. Não apaga. Não. Porque não apaga na agenda de Deus os nossos erros. Não apaga na agenda de Deus o nosso pecado. Não apaga na agenda de Deus nossa desobediência. Porque uma hora a conta chega. Aleluia. Uma hora a conta chega. Passa céu e terra. Mas a palavra do Senhor ela vai se cumprir. Porque a conta chega para o rico e para o pobre. Para o bonito e para o feio. Para o grande e para o pequeno. Chega para a criança e chega para o ancião. A conta não chega, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. A conta vai chegar. Glória a Deus. E o que vai acontecer agora? O Senhor ouve a oração de Jonas. E o Senhor perdoa Jonas. Aí, diz a palavra do Senhor que ele faz o quê? Lança Jonas lá na onde, hein? Em Nínive. Jonas poderia passar esse processo? Ele poderia não passar. Mas por que está escrito aqui? Para aprender que se nós desobedecer, é perigoso nós passar por esse processo. Por isso que está escrito. Por isso que o escritor deixou escrito aqui.
Porque senão não ensinava para nós. Porque se desobedecer, aí o que vai acontecer? Ele vai lá e depois vai, toma Jonas, vai. Acho que na hora que ele acorda lá, isso aqui é coisa de louco, né? Rolando lá naquela. Ele faz, na onde que eu tô? Na onde que eu tô? Eu acho, eu acredito assim, que na hora que ele chega lá, ele já sai orando. Senhor, eis-me aqui, eu não quero passar por esse processo mais não. Acho que na hora que ele já cai orando. Ele sai do ventre do peixe orando e chega em mim orando. Eu não tenho como, acho que a oração dele ele só parou de orar. Mano, olha que coisa linda, Jesus, isso é lindo. Olha que coisa linda, ele está orando lá de dentro do ventre do peixe, no inferno. Acho que ele continua, a oração dele só para quando o Senhor joga ele lá. Eu acredito que ele termina e continua, na hora que ele chega em mim e vê pão estelar, ele falou assim, não vou nada, vou desobedecer não. E a pregação dele era simples. Simples, olha, o Senhor vai destruir a cidade. Acabou. Sem esboço nenhum. Sem teologia. Obrigada, Jesus. Também não. O Senhor vai destruir a cidade. Fazer o esboço também não dá nada. Confirma se as minhas informações estão erradas, tá? Mas ele fez essa pregação no menor espaço de tempo possível. Isso também. Significa o quê? Que ele recebeu a lição tudo, mas o coração, se é que eu estou falando, é uma verdade, tá? O coração dele não mudou totalmente. Por que não mudou? A gente tira essa resposta quando ele espera Deus tocar a mão. Isso, não mudou. Então não mudou. Né? Não mudou. Ele fez a vontade de Deus. Mas fez a vontade de Deus, tipo assim. Eu estou obedecendo porque eu já passei por esse processo. Vou indo, né? E foi lá esperar. Então, eu estou obedecendo porque eu passei esse processo. Mas a pregação dele foi coisa de poucos dias. Dia. Todos eles fizeram o quê? Ouviram, nem os animais comeu. Porque a palavra, porque não era Jonas que estava falando, era o próprio Deus que estava falando. Porque vai saber que ele coloca lá e fala assim, olha, o Senhor vai destruir toda a cidade. O Senhor levanta aquela árvore lá, a bubureira lá, e fica lá e vê um bichinho comer. Mas destruiu. Aí se você teve pena dessa árvore, imagina toda a cidade de Nínive. Então assim, o coração dele não estava voltado para as coisas de Deus. Mas deixa eu só dar uma adendo, pastor. Quando Deus quer falar, não importa o pregador que está pregando. Pode pegar rápido, pode pegar baixo. Glória a Deus. Deus quer falar, a palavra se cumpre. Aleluia. Esta palavra de Jonas, o que faz? Ele só cai em sã consciência que o quê? A desobediência dele só teve na vida dele processo. E o processo quem passou foi ele. E a palavra do Senhor foi concretizada. A palavra do Senhor foi pregada. E a palavra dele pregada foi até onde teve de ir. Olha lá, e começou o Jonas a entrar pela cidade no caminho de um dia. Pregação básica, nem esboço teve. Pregação dizendo, ainda em 40 dias Nínive será submetida. Mão básica. O que aconteceu? Todos eles se converteram. E quem pagou o preço? Jonas. Ele pagou o preço porque ele foi desobediente. Então, o que isso tem de lição para nós, irmãos? Esses três, para a gente orar, essas três histórias, todos eles, irmãos, pagou um preço muito alto pela sua desobediência. Saul se matou. Davi se arrependeu, perdeu seu próprio filho. E Jonas passou o processo de estar lá no inferno. A Bíblia está dizendo inferno, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo isso. João Ferreira de Almeida está escrito isso, inferno. Seom em outras traduções. Mas o que aconteceu? Perdeu a vida Saul, Davi perdeu o seu filho, e Jonas foi lá dentro, irmão, num lugar que ninguém quer ir. Então, como conclusão disso, nós devemos saber que sempre quando for pensar em desobedecer, para parar e refletir, tenha consciência de o que pode acontecer conosco.
Aleluia. Eu tenho de ter sã consciência o que pode acontecer. O sinal está vermelho, ou desculpa, o sinal está amarelo, significa o quê? Atenção. Ele vai ficar vermelho. Não vai dar para passar, eu paro. Porque se eu parar, pode ter uma criança atravessando a rua, pode ter um carro, um monte de família, pode estar vindo uma cara. N coisa pode acontecer. Se eu vou passar o sinal vermelho, eu posso ser que vai ter uma consequência lá na frente. Então assim, igreja, essa mensagem para nós é um alerta. E esse alerta é para nós não desobedecer. Obrigado, meu Deus. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Eu falei que voltava lá no livro de Timóteo, para finalizar, em nome de Jesus. Termina agora. 1 Timóteo, capítulo 4, onde nós lemos, e dizendo, verso 16, tem cuidado de ti mesmo, e da doutrina, persevera nestas coisas, de tudo que foi falado nesta noite. Porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como os que te... É isso que eu tenho para a nossa vida. Amém, igreja? Amém. Então, que